Oi, gente. Bom, agora, dando continuidade para o nosso estudo, a ideia é conversar um pouco sobre o capítulo 8, os estados vibratórios da alma e a memória. Vamos lá, então, começar esse capítulo tão legal. No começo do capítulo, Leon Denis começa a tentar entender um pouco sobre o que exatamente é memória e sobre a identidade do ser. Porque quando a gente parte da premissa que a gente começou a desenvolver ao longo desse estudo, da pré-existência da alma perante a encarnação e da sua sobrevivência depois do desencarne do corpo físico, a identidade do indivíduo expande-se, ela transborda dessa mera memória momentânea que nós temos. Porque quando entende-se que a memória do indivíduo desse momento é apenas uma fração, um pequeno recorte do que ele já vivenciou, do que ele já experimentou, que é momentaneamente apagado, ou pelo menos mitigado da sua capacidade de rememorar, o ser assume novas proporções, uma nova dimensão. E sobre isso, Leon Denis fala mais ou menos o seguinte, nesse tópico da memória transcendente, que supera as meras experiências desse momento encarnado. A vida é uma vibração imensa, que preenche o universo e cuja fonte está em Deus. Cada alma, centelha emanada do foco divino, torna-se, por sua vez, um foco de vibrações que variarão, se ampliarão e se intensificarão, de acordo com o grau de elevação do ser. Este fato pode ser verificado experimentalmente. Então aqui ele começa a tentar entender a vida e o ser não como simplesmente um conjunto de experiências momentâneas e materiais que ele carrega nesse intervalo de mais ou menos 80 anos, pouco menos. Para ele, a vida não é um conjunto de células, um aglomerado de órgãos, de sistemas que funcionam e tudo mais. A vida é a vibração imensa que preenche o universo. É uma potência que supera, que transcende a mera existência material. E é a partir disso que a gente vai conseguir desenvolver um pouco esse fenômeno e essa ideia que ele traz, quando ele diz que a entidade psíquica inunda com suas vibrações todo o seu organismo fluídico. Este perispírito, que é a sua forma e sua imagem, a reprodução exata de sua harmonia pessoal e de sua luz. Mas, ocorrendo a encarnação, estas vibrações vão reduzir-se, amortecer-se sobre os véus da carne. O foco interior não poderá projetar para fora mais que uma radiação enfraquecida, intermitente. Entretanto, no sono, no sonambulismo, no êxtase, desde que um caminho se abra à alma, através do invólucro material que a oprime e subjuga, a corrente vibratória se restabelece e o foco retoma toda a sua atividade. O espírito se reencontra com seus estados anteriores de potência e de liberdade. Tudo o que nele dormita, desperta. Suas vidas numerosas reconstituem-se, não só com os tesouros de seu pensamento, lembranças e aquisições, mas também com todas as suas sensações, alegrias e dores, registradas em seu organismo fluídico. Eis porque, no transe, a alma, vibrando com as lembranças do passado, afirma suas existências anteriores e reata a cadeia misteriosa de suas transmigrações. Então, o que ele está dizendo aqui é basicamente tentando entender que essa estrutura orgânica da qual eu animo nesse momento não é o meu ser em si, ele é simplesmente uma manifestação, uma maneira de se apresentar do meu ser. Porque esse corpo, essa cara, ela é fruto de uma modulação, de uma aglutinação de matéria ao redor de uma estrutura prévia, uma forma, que no caso é esse perispírito, que é moldado a partir das potências do meu espírito. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que pessoas mais bonitas são pessoas melhores ou que corpos mais saudáveis são frutos de espíritos melhores ou coisas do tipo. Mas é como se o corpo que eu momentaneamente formasse, que eu encarnasse, fosse formado com base nas minhas pré-determinações que o meu próprio espírito determina, que molda o meu perispírito, mas também tem um ponto importante nesse sentido, que é a influência e a necessidade
das experiências que a vida material pode nos proporcionar. Então, por exemplo, não quer dizer que uma pessoa que, por exemplo, nasce com uma doença congênita é necessariamente pior que uma pessoa que nasceu com um corpo saudável. O que quer dizer simplesmente que as necessidades desse momento de algumas pessoas envolvem alguns desafios na carne, a própria estrutura em que eles se utilizam, enquanto outras pessoas experimentam desafios que não necessariamente têm a ver diretamente com a sua existência enquanto corpo, mas sim nas suas ações, nas suas atitudes perante o mundo. Isso não é um juízo de valor, dizendo que algumas provas são melhores, que algumas provas são piores, ou que algumas pessoas são melhores ou piores. É simplesmente entender que todas as pessoas têm seus momentos, suas trajetórias, e cada trajetória, cada existência, demanda um tipo específico de experiências, de vivências para que se possa desenvolver. Então, olhando um aspecto macro, digamos assim, a gente pode depreender que todas as pessoas, uma hora ou outra, vão precisar passar por todos, ou pelo menos quase todos os desafios e as experiências, para que possa se atingir toda uma completude enquanto ser. Dessa forma, o que acaba variando em grande medida é a densidade, digamos assim, e a ordem desses desafios. Porque algumas pessoas podem aprender algumas lições de maneira mais rápida, mais fácil, o que acaba mitigando essa experiência. Enquanto outras pessoas passam por mais dificuldades e têm um pouco mais de reticência em absorver as experiências e as lições que essas experiências lhes trazem. Por outro lado, dependendo das trajetórias que os próprios indivíduos adotam, essa ordem de desafios pode ser variada. Então, dependendo dos caminhos que o indivíduo toma, faz-se mais necessário que ele passe por certas experiências ou as reações de suas próprias ações atraem para si determinadas experiências, enquanto outras pessoas, trilhando outros caminhos, vão ocasionar em suas trajetórias diferentes experiências. Assim pode-se compreender essa existência do corpo. E tendo essa visão de causalidade entre passado, presente e futuro, e também essa compreensão de que existe uma memória, existe um ser antes dessa matéria, como se a existência per si precedesse esse corpo material. Uma coisa que frequentemente atrai muitas pessoas para essa ideia do espiritualismo moderno, do espiritismo, essa crença no transcendente, é a ideia da regressão de memória, que é um fenômeno que saltava aos olhos da população europeia no século XX e XIX, principalmente nesse contexto em que Leon Denis se encontrava e tudo mais. E ainda hoje existe certa discussão sobre isso. Essencialmente, o que a gente pode dizer nessa síntese é que a terapia de regressão de memória é um processo no qual, a partir de um conjunto de transes, de hipnose e de esses transes induzidos, o espírito consegue momentaneamente se afastar um pouco, se libertar em algumas dimensões das restrições que a existência material, que esse corpo lhes impõe, conseguindo ter uma expansão de consciência que lhe permite, até certo ponto, rememorar de experiências e de vivências passadas, ou seja, de outras encarnações. O que acontece nesse ponto é que esse assunto tem que ser tratado, esse fenômeno tem que ser tratado com certa cautela, porque frequentemente nós buscamos esse processo, essa terapia de regressão de memória, não com com os objetivos mais ideais possíveis, digamos assim. Muitas vezes as pessoas buscam tentar rememorar seu passado, suas últimas existências, numa busca muito mais por orgulho, para tentar entender quem fomos, se fomos rainhas, reis, grandes nobres e coisas assim. E isso acaba sendo um desserviço, porque muitas vezes o indivíduo, tentando buscar e justificar o seu orgulho nesse momento, busca existências passadas para poder reafirmar sua posição de superioridade, mesmo que ela não exista. Para além disso, a nossa própria existência material momentânea estabelece como nós costumamos tratar esse véu de esquecimento ao redor das experiências passadas por um motivo. Porque quando nós entendemos todo esse papel de buscar regeneração, corrigir os erros e tudo mais que a pluralidade das existências nos impõe, é lógico imaginarmos que boa parte das pessoas com quais nos cercam, seja nossa família, nossos amigos, pessoas do trabalho,
são pessoas com quem nós já tivemos contatos prévios em outras existências. Esses contatos, muitas vezes, foram marcados ao longo do tempo por certos desentendimentos, certas agressões e certas ofensas que, se rememoradas em sua completude nesse momento, trariam certos percalços, certos atritos para o desenvolvimento e para a regeneração desses laços partidos. Por exemplo, um exemplo bastante ilustrativo. Se, por exemplo, eu fizesse uma terapia de regressão de memória e rememorasse que numa existência passada, alguns dos meus familiares próximos, tipo pais, irmãos, tios ou coisas assim, cometeram contra mim um assassinato, me mataram, um homicídio, ou um ato bastante agressivo, bastante marcante, e se eu me lembrasse disso, isso ia praticamente destruir imediatamente as possibilidades de reestabelecer esses laços. Porque se eu não tiver um certo sombreamento dessas dimensões, dessas memórias, eu ia me fechar, eu ia cristalizar esse conflito que houve e não ia ter possibilidade de solucioná-lo. Portanto, por vezes é necessário que haja esse certo sombreamento, certo esquecimento sobre alguns pontos, para que o indivíduo possa se desenvolver e regenerar essas questões. Mas, por outro lado, algumas pessoas realizam e utilizam essa terapia de regressão de memória com objetivos terapêuticos, como o próprio nome diz, essa terapia. Não com fins de orgulho, de egoísmo, coisas do tipo, mas sim porque diversas pessoas possuem traumas que a priori parecem ser irracionais e sem razão afetiva, e esses traumas por vezes acabam dificultando e impedindo que essas pessoas consigam desempenhar suas funções na vida normal. Acaba inviabilizando a existência dela enquanto ser social. Nesses casos, a terapia de regressão de memória pode ser utilizada para conseguir compreender e solucionar esses traumas do indivíduo com suas questões do passado. Mas ainda assim, é importante ter consciência de que, por vezes, várias coisas são momentaneamente apagadas, ou não apagadas, mas sombreadas, para que se possa potencializar um desenvolvimento. E também é importante frisar, como a gente já conversou em uma das reuniões passadas, que a gente tem que ter sempre essa consciência de que a existência verdadeira, a verdadeira vida, como costumamos dizer, não é essa existência material. Essa existência material é meramente uma parte prática do nosso aprendizado. Um curto intervalo que serve muito mais para que a gente possa testar e nos aprimorarmos, tendo experiências mais sólidas, digamos assim, para o nosso desenvolvimento. Mas quando a partir do momento que nós regressamos à nossa pátria espiritual, à nossa verdadeira vida, o que acontece é que aí sim, gradativamente, o ser recobra todas as suas memórias, todas as suas existências prévias, e a partir disso pode se encontrar e se definir enquanto identidade plena, e não somente como uma camada do seu ser, como que é o que frequentemente acontece nessa esfera. Mas, para sintetizar esse assunto, Leon Denis tenta explicar um pouco sobre como é que se dá essa terapia de regressão de memória, e é mais ou menos isso que ele diz. A sugestão é, pois, o processo que se deve preferencialmente empregar nessas experiências, para conduzir os sujeitos a uma determinada época de seu passado. Eles são adormecidos através de passos longitudinais, aplicados de cima para baixo. Em seguida, refere-se a eles que têm tal ou tal idade. Assim, são levados a remontar todos os períodos de sua existência. Eu esqueci de colocar ali. Então, essa é uma descrição que ele faz sobre a dimensão prática, como que se decorre boa parte dessas terapias, sobre os termos com os quais eu falei um pouco mais cedo. Agora, para finalizar, eu coloquei esse título bem chamativo e não exatamente, talvez seja fidedigno, é verdade, mas enfim. Que é essa ideia do despertar cósmico. O que eu quis dizer com isso, essa escolha de termos? É porque, a partir do momento que o indivíduo encontra-se e descobre-se enquanto potência divina, criação prévia, que não necessariamente
responde e que compreende somente essa limitada esfera no qual ele se encontra, há uma espécie de percepção de si enquanto algo a mais, não meramente um conjunto de átomos, quanto um ser que sobrevive às intempéries da matéria, porque sua natureza é intrinsecamente diferente a ela. E sobre isso, Leonel diz o seguinte: porém, ao mesmo tempo, o eu, fragmentado em camadas distintas durante a vida cá embaixo, reconstitui-se em sua síntese superior, em sua magnífica unidade. Toda a experiência adquirida ao longo dos séculos, todas as riquezas espirituais, frutos da evolução, a miúde escondidos, ou, pelo menos, amortecidos, apequenados nessa existência, reaparecem em seu esplendor e vigor, para servir de base a novas aquisições. Nada fica perdido. Assim como as camadas profundas do ser contam as fraquezas e as quedas, também proclamam os lentos e penosos esforços acumulados através dos tempos, para edificar esta personalidade que crescerá sempre, sempre mais rica e mais bela, na feliz eclosão de suas faculdades adquiridas, de suas qualidades, de suas virtudes. Então, assim ele remonta esse processo que, por mais que possa ser, como ele diz, penosos e lentos, são sim um processo progressivo de desenvolvimento, de acumulação de experiências e de expansão do ser enquanto consciência e enquanto potencial e co-criador. Assim, o ser reconhece-se não como fruto do acaso, da colisão de átomos que gerou uma vida randômica e aleatória, mas sim da ciência de si enquanto ser, não enquanto consequência, enquanto causa da própria existência. Porque o que Leonine traz nesse capítulo é a ideia de que o ser precede a existência material. Ele em si é criado simples, ignorante, com todas aquelas características. Mas a partir dos desenvolvimentos que vão se dando, as prévias de formar esse corpo, de determinar essa encarnação, ele é o responsável por formar tudo o que vai acontecer. Então, assim, a partir da consciência desse aspecto cósmico do ser, a existência ganha novas cores e novos tons. E é um pouco sobre isso que esse capítulo diz. Mas eu acho que era mais ou menos isso. Nossa síntese fica por aqui. E nos vemos no próximo